Fala galera, bem-vindos ao darkfoxonline.com e hoje nós temos aqui o Xiaomi Redmi 2 para review. Bom, para quem não conhece, esse aparelho aqui é da fabricante chinesa Xiaomi e ele foi o primeiro aparelho a desembarcar no país da marca. Esse aparelho ele traz ele é na verdade o aparelho básico da marca, né? É o aparelho de entrada e foi uma opção da marca em entrar aqui no país trazendo justamente o que mais vende, né? É o que faz a base de clientes da maioria das marcas é justamente o aparelho mais barato e eles optaram por trazer primeiro ele, né? Ao invés de trazer o Note e outras opções. Ele tem um hardware muito semelhante ao Moto E, por exemplo, e ao Moto G até, o Moto G de segunda geração, ou até a terceira geração, sendo que o mais simples, porém com algumas ressalvas, né? A gente tem aqui um processador Qualcomm Snapdragon 410 com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno. O que pode ser um problema para algumas pessoas, tendo em vista que não vai dar para instalar muita coisa, não vai dar para colocar muito conteúdo. Porém, ele tem o suporte a cartão microSD, o que pode ajudar na hora de armazenar fotos, vídeos, filmes, MP3, etc. Para vocês terem uma noção, o AnTuTu dele bateu em 19 mil. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Ele apontou 19.113 pontos, o que é uma média satisfatória, levando em consideração o hardware dele, se a gente for comparar com os outros aparelhos com o mesmo hardware que ele. Por ele ter 1 GB de RAM, algo que tem que se ter muito em mente é de que ele corre risco de sofrer alguns engasgos. Mas quando você utiliza muitos aplicativos abertos. Isso porque a MIUI ela não tem por hábito fechar automaticamente os aplicativos, como alguns aparelhos com o mesmo hardware fazem. É o caso do Moto G. Então, se você sentir que ele deu uma engasgada, você pode acreditar parte do problema a isso. Sem contar que a MIUI ela ocupa bastante espaço de RAM. Deixa eu só... Aqui. Para se ter uma noção, eu vou fechar aqui os aplicativos. E vocês vão poder ver aqui que... Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas que ele está com 362 megas livres de RAM. Isso é relativamente pouco, levando em consideração o que a gente tem de RAM total e o que a gente tem de RAM disponível. De 1 GB até 362 é uma quantidade relativamente pequena. Isso, no entanto, não impediu ele de rodar jogos, vídeos sem problemas. Eu utilizo para base, como vocês já sabem, o Real Racing 3, que eu vou abrir aqui para vocês terem uma noção. O Real Racing 3, eu utilizando ele com brilho no máximo e um chip, a bateria durou aproximadamente 3 horas e meia. Já na execução de vídeos, a bateria durou um pouco mais, 7 horas e 11 minutos. Por sinal, um destaque muito positivo no aparelho é justamente a tela, o que vai fazer com que, apesar dela ser pequena, a tela dele é muito boa para assistir vídeos, devido até o fato que o Hugo Barra citou de ser uma laminação muito próxima e de qualidade muito acertada. Vamos ao jogo para mostrar um pouco do desempenho do aparelho.
Como vocês podem ver, o aparelho responde bem no jogo e sem gajos. Apesar do piloto ser barbeiro, vocês podem ver que o jogo flui sem problemas. O que mostra que mesmo com hardware básico e com apenas 1 GB de RAM, ele é acertado no geral. Vocês podem ver. Que não temos problemas ao todo. Lembrando que eu estou utilizando o jogo, eu tinha fechado todos os aplicativos. Talvez se vocês estivessem talvez se eu tivesse com mais de um aplicativo aqui aberto, o desempenho não fosse a melhor das opções. Algo que eu reparei no meu uso do aparelho foi que eu tive problemas, por exemplo, com o Facebook. O Facebook ele utiliza uma quantidade muito grande de RAM, então quando você tenta colocar mais alguma coisa junta, fatalmente você tem um engasgo muito grande. Vocês podem ver nenhum engasgo aí no jogo. Tendo bom senso no uso, ele não vai deixar na mão. Pronto. Vocês podem ver, fluiu normalmente. Ok. Inegavelmente, eu acho que um dos grandes pontos fortes desse aparelho é justamente a tela dele de excelente qualidade e, acima de tudo, as câmeras. As câmeras dele deram um resultado excepcional, mesmo com baixa luminosidade. Eu fiz testes de foto no centro da cidade, tanto de dia quanto de noite. As fotos vão estar armazenadas no nosso Flickr, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E foi muito interessante. Ele me surpreendeu porque foi uma das melhores câmeras até agora que passaram pela minha mão, e ainda mais considerando o preço da qual ele tem. Outro detalhe bem interessante dele é o que a Xiaomi traz aqui incorporado ao aparelho. Além do básico, né, que é a suíte de aplicativos do Google, a gente tem alguns serviços próprios dele, como a conta própria da Xiaomi, um aplicativo de e-mail próprio deles, um gravador de voz, o que não é muito normal de se ver, um leitor de QR Code já incorporado. Você tem a possibilidade de reportar erro caso você tenha algum problema. Toolkit do SIM já é padrão, rádio FM para quem gosta de rádio também temos. Então, além dos aplicativos de segurança, é algo que eu particularmente achei negativo, porque é espaço que se toma para nada, né? Mas para quem gosta, ele é um sistema bem interessante. Ele faz a limpeza do aparelho, verifica se você tem lixo, né, se tem memória sendo utilizado inutilmente, e te ajuda a otimizar. Obviamente, a gente também tem aí a possibilidade de antivírus e etc. Esse sim é o grande inútil do sistema. A bateria dele dura bem, apesar dele ter durado 3 horas e meia jogando, e lembrando, quando eu falo 3 horas e meia jogando, é com o
brilho no máximo, ele em um dia comum ele aguentou bravamente. Claro, como eu disse, eu tive problemas com o Facebook e eu acabei desinstalando o Facebook. Então, em parte o fato de eu ter tirado o Facebook dele ajudou bastante também. Outra coisa interessante são os temas. A quantidade de temas disponíveis é bem interessante. Você vê aqui que pode ser personalizado de várias formas diferentes, todos disponíveis para download de forma oficial. Obviamente a minha internet não está tão boa e com isso eu não estou conseguindo acessar, mas tá vendo? Mas ele também tem suporte a temas. Os aplicativos são muito bem desenhados, assim como os ícones. A gente tem, por exemplo, o aplicativo de clima, que provavelmente não vai funcionar também devido ao meu problema com a internet. Deixa eu abrir outro. Vocês veem que, por exemplo, o rádio FM, ele pega muito uma ideia de rádio antigo, com pontilhados, e eles têm todo esse cuidado de pensar em como ficaria o aplicativo, o que apresentar no aplicativo. E isso é muito interessante. As animações, a transição de animação é muito boa também. A gente consegue visualizar de forma nítida isso aqui. O outro facilitador, como vocês devem ter observado, agora sumiu, porque eu limpei as notificações, mas ele mostra exatamente aonde estão as notificações, aonde que eu tenho coisa nova para verificar. Isso facilita também, ao invés de você ficar tendo que olhar nas notificações a cada minuto, você, peraí, aqui tem 3 mensagens, aqui, por exemplo, eu estou usando o WeChat. No WeChat tem 3 notificações, tem 5 notificações. Isso também facilita bastante. Aqui não vai ter playlist, porque eu não coloquei música nele mais, tirei o chip já. Então, basicamente é isso. Para quem está procurando um aparelho básico, é um aparelho indicado, por ser um aparelho leve, por ser um aparelho prático. A gente tem aqui, eu vou pegar aqui o teclado dele. Por sinal, ele vem já com o swipe embarcado de cara. Eu habilitei o Google como teclado, mas quem quiser também pode utilizar o swipe. E o sistema ele vem com o Android 4.4 KitKat. Obviamente, ele vem com uma versão alterada do KitKat, que é a MIUI versão 6. A princípio, em breve deve sair a versão 7 da MIUI e ele deve receber. Então, se você está procurando um aparelho que é básico, não quer gastar muito, mas quer um Android, essa sem dúvida é uma opção a se pensar. Minhas ressalvas são com relação a desempenho. Você toma cuidado e está sempre limpando. Aqui, por exemplo, agora eu estou com 4, 7 aplicativos. Você sempre está limpando os aplicativos que estão em segundo plano para que não tenham engasgos. Porque se você deixar ele muito tempo com muito aplicativo aberto, a tendência é que ele engasgue. Como vocês podem ver, a transição é fluida, mas tem essa observação. Então é isso. Se você busca um aparelho que seja prático, leve, não quer gastar muito e que te dê opções, esse é o aparelho. O Redmi 2 ele é uma opção muito boa. Para se ter uma noção, eu tô com deixa eu ver aqui se eu tenho algum aparelho para dar uma noção de tamanho, mas ele basicamente tem praticamente o mesmo tamanho do iPhone 6, apesar de um pouco mais encurtado, porque o aproveitamento de espaço dele é maior. Mas ele tem
basicamente o mesmo tamanho do iPhone 6. A nível de curiosidade de tamanho, a gente pode comparar, por exemplo, com o Lumia 735, que é praticamente o mesmo, e o Moto X primeira geração, que é um pouquinho menor. Então você já tem aí uma noção. A largura é praticamente... De tamanho podemos dizer que ele é basicamente o Lumia 730, 735. Um pouquinho maior do que o Moto X 2013. Para quem já viu eles na mão ou tem e está pensando em trocar, são bases de comparação em quesito de tamanho. Porém, em desempenho não vai ser comparável com o Moto X, obviamente, por ser um aparelho mais simples. Basicamente é isso. Se você curtiu, por favor, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seu negativo. Se você tem alguma curiosidade sobre o aparelho em si, se você quer saber alguma coisa especificamente sobre ele, deixa aí nos comentários o que você quer saber, que a gente tenta responder na medida do possível. Eu devo estar com o aparelho por mais tempo, então você deixando aí sua dúvida, eu tento responder. A gente também deve liberar em breve alguns vídeos referentes a informações extras, né, como operar o sistema para quem caiu de paraquedas nele e não sabe como operar, né, como fazer para excluir aplicativo, como fazer para organizar e tudo mais. Então, se você adquiriu um, você pode ficar ligado aqui no canal também, porque em breve teremos alguns tutoriais curtos para facilitar a vida dos usuários, beleza? Então, basicamente é isso. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.